6 de fevereiro. Aproxime-se de mim e descanse. Só tenho olhos para você, para abençoá-lo e reabitá-lo. Inspire-me sempre que respirar. A estrada à sua frente é bastante íngreme. Camine devagar e segure com força a minha mão. Estou lhe ensinando uma lição difícil, que só se aprende com trabalho duro. Levante as mãos com fé para receber minha preciosa presença. Luz, vida, alegria e paz fluem livremente desta dádiva. Quando sua atenção se afasta de mim, você se apega a outras coisas. Ao procurar cinzas sem vida, você abre mão da minha presença. Volte para mim. Recupere a minha presença. Bom, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e, acima de tudo, e primeiramente, agradecer por estarmos aqui reunidos nesse pensamento, agradecer por estarmos reunidos em um só coração e por estar aqui reunidos emanando essas energias positivas, primeiramente para a nossa casa e depois também para o nosso planeta Terra. Muito obrigada, Pai, por cada vida, por cada um que está aqui. Obrigada pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso lar. Que possamos estar concentrados e poder usufruir da melhor forma possível de cada ensinamento que vamos ter hoje. Que possamos absorvê-los, colocar em nossos corações e levarmos para a nossa vida, para que possamos ser luz sempre, ser luz para nós mesmos diante das nossas escuridões e sermos luz diante dos outros também. Sempre aquele sopro de positividade, de conforto, onde quer que a gente passe, que a gente possa transmitir essa faísca, essa centelha para cada um que passar pela nossa vida, que a gente possa sempre contribuir para o bem, contribuir para o amor, para a caridade, para o nosso mundo que está precisando tanto, que possamos ser essa iluminação, mesmo em dias difíceis, que não nos esqueçamos disso, que possamos sempre tentar sempre ser o melhor para a gente e para os outros. Gostaríamos de agradecer também aos amigos que estão aqui para nos intuir, aos amigos que também estão aqui para aprender, desencarnados. Sejam todos bem-vindos e que possamos juntos criar esse conjunto, essa união para formar essa positividade, essa luz, e que possamos transmitir ela muito, muito mais longe do que imaginamos. Obrigada por estarmos aqui, obrigada por cada um, Pai, obrigada por nos trazer aqui e nos iluminar. Assim seja. Então, vamos lá. Vamos ver o que nos espera hoje, né? Lembrando da Ju, saudade dela. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Item 1. Parábola do festim das bodas. Capítulo 18, item 1. Vou começar, tá? Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém,
Sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger nas trevas. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo sorri a essa parábola que lhe parece de pueril ingenuidade por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados dos donos da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ter dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhe forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os a que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas, suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmos massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e de seus negócios simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, como sempre, porém, atendo-se à forma sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro.
a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegar ao cúmulo, a nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância das leis e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, eu ainda tenho um pedaço grande. Querem que eu continue para terminar? São 2 parágrafos ainda. Pois já pode... Acho que já pode terminar, são 2 parágrafos, né? Sim. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusaram comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que a aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Eu acho que essa passagem aqui é uma das que mais facilmente a gente consegue entender. Ela é tão clara, né? Eu acho que não tem... mesmo a pessoa que assim não tem muito conhecimento da doutrina, ela lê prestando atenção e ela entende claramente que o chamado ele vem para todos nós. Inicialmente veio para aqueles que estavam prontos, a meu ver, para acolherem e propagarem a palavra. Só que assim, eles estavam prontos, mas talvez não tivessem interesse em fazê-lo, porque muitos ainda eram os desvios no caminho, né? A gente sabe que para a gente aceitar uma responsabilidade, nós temos que renunciar a algumas coisas, né? Não é você aceitar algo e continuar a fazer o que fazia. Mudanças têm que acontecer. Eu acho que era isso. Acho que por isso eles não aceitaram, né? A gente fala sempre de plantar no terreno fértil, e eu acho que eles eram o terreno fértil. Mas mesmo estando preparados, eles não se comprometeram a tal ponto. Alguns, claro, porque houveram aqueles que quiseram seguir, pregaram a palavra do Cristo e por isso padeceram. Então eu trago muito para a gente que muitas vezes nós temos responsabilidades e a gente fica em dúvida na hora de seguir, porque assim, como eu disse, a responsabilidade exige um compromisso e a renúncia, né? E a gente ainda está aqui no mundo de prova e expiação, a gente ainda tem muitos chamados a fazer outras coisas
que talvez sejam mais prazerosas, mas que a gente já sabe que não vai nos render o que nos rende seguir ao Cristo, que não vai nos fazer evoluir, crescer como ser humano, como cidadão, como filho de Deus. Só que, em meio a tantas facilidades, a tanto prazer, a tantas coisas que nós ainda temos aqui e que devemos resistir, eu não falo assim em aceitar um convite, agora eu vou dizer por mim. Aliás, eu sempre digo por mim, né? A gente sempre diz com base na nossa experiência. Não é porque eu sou espírita que eu hoje tenho conhecimento do que eu devo fazer, que eu sigo exatamente. Até porque eu não tenho ainda maturidade ou competência para isso. Algumas coisas eu ainda falho, algumas não, muitas. Falho em muitas coisas. Acho que falho mais do que sigo, né? Mas eu continuo tentando. Já sei da minha responsabilidade, já sei o que preciso fazer, mas nem sempre eu tenho condição de fazer, né? E nós já sabemos também que não devemos, por isso, por saber que ainda somos falhos, desanimar. E é o que acontece com muitas pessoas que desanimam frente às dificuldades. Ah, mas Cristo espera coisas grandiosas de nós. Engano. Ele sabe exatamente das nossas potencialidades. Então, ele espera que a gente dê um passo de cada vez. Ele sabe que a gente vai andar 2 passos e vai cair. Então, que a gente levante. Se precisar de um tempo para ficar ali se recompondo, que a gente fique, mas que continue a marchar. Que a gente não pare no meio do caminho. Que a gente não desanime, porque estamos aqui para melhorar. Se a gente quer melhorar, a gente tem que treinar, não é isso? Ainda agora eu estava vendo um vídeo da Suzana com o menininho na piscina, né? Na prancha, né? Era uma prancha. Se ele não tentar ficar em pé, ele nunca vai conseguir. Ele pode ficar sentado na primeira aula, depois ele ajoelha e vai tentando subir, né? De repente, na primeira tentativa, ele fica em pé um pouquinho e cai. Mas se ele parar ali, ele nunca vai adiante. Ele nunca vai ficar os 10 segundos, eu acho que era o proposto, que ele ficasse ali em equilíbrio em cima da prancha. Então é isso, é treino. A gente precisa treinar. E muitas vezes vem o desânimo, vem a vontade de desistir, porque é muito difícil. Minto, é muito desafiador. Difícil não. A gente precisa substituir as palavras, né? Para ficar mais fácil o entendimento e a gente ter uma positividade maior. Então, eu acho que é isso. O chamado ele vem para todos nós. Muitos estão prontos, mas não querem assumir o compromisso. Vão perder uma oportunidade, né? Vão tardar a evoluir nessa marcha. Mas na hora em que tiver que ir, eles vão. Da mesma forma que aconteceu conosco. A hora que nós tivemos que seguir, nós fomos tocados de uma maneira que não dava mais para recusar, né? E embora ainda estejamos tentando, cada dia é um passo diferente, cada dia é uma nova situação. Muitas vezes a gente se depara com situações que já nos aconteceram e hoje a gente tem a felicidade de reagir de uma forma diferente para melhor, sinal que a gente está aprendendo. É muita coisa para aprender, são muitas as opções, né? E que a gente saiba com sabedoria escolher o certo. Ainda vamos vivenciar muitas coisas, precisamos estar atentos, mas uma coisa assim que eu acho que é fundamental é a gente ter o compromisso, saber o que precisamos fazer, as renúncias que virão, agir de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo, né? E a gente aprende muito sobre o respeito, sobre o amor, sobre pregar o bem e, acima de tudo, estar o mais distante possível do mal. Em algumas vezes,
nós ainda não vamos conseguir fazer todo o bem que queremos, mas que a gente, pelo menos, não pense em fazer o mal, que pelo menos a gente consiga fazer uma oração, né? Nem sempre nós vamos acertar todas, mas que a gente erre o menos possível. E assim a gente vai tentando, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu acho que nós já fomos escolhidos, até porque, visando essa última fala sobre o bem, o respeito, o amor, nós precisamos ter puro o nosso coração. E qual a pureza no coração que precisamos ter? É o amor, é o bem, é o respeito, é querer para o outro o que nós queremos para nós, é desejar e fazer pelo outro o que gostaríamos que desejassem e fizessem por nós, é amar ao nosso próximo, é amar a Deus principalmente acima de qualquer coisa, é não odiar o nosso inimigo se não podemos amá-lo, é pedir que o mais breve possível ele seja tocado e que sinta o arrependimento e que possa se corrigir, né? A gente não vai pedir que ele vire um anjo, um santo de uma hora para outra, até porque a gente sabe que isso não é possível, né? E para que a pessoa evolua, ela deve resgatar aqueles débitos que tem. Ela precisa se ajustar com a justiça divina, com a justiça humana. Então, que seja assim, mas que a gente seja o bem, que a gente propague o bem, que a gente seja luz, né? Então, é isso. Uma aula, muito bem. Quem mais gostaria de falar? Levante o dedinho. A Adriana levantou o dedo. Eu vou falar que eu estou impressionada com esse estudo de hoje, porque eu gosto de ler o Evangelho antes de começar, assim, uns 20 minutinhos antes, eu gosto de abrir o Evangelho e dar uma estudada. E incrível, caiu nessa página. Eu li essa página e eu falei, gente, que essa parábola é a coisa mais linda, né? Porque muitos são chamados e poucos, né, serão os escolhidos. E eu fiquei encantada, e o que a Nani falou foi uma aula, realmente. Eu amei, e esse grupo me faz muito bem, esse estudo. Eu me sinto muito, muito feliz, me sinto assim, com o coração acalentado, entendeu? Com esse estudo, me faz muito bem. E eu só tenho aqui a agradecer aos espíritos, a todos que estão aqui participando, e agradecer principalmente a Deus. E é só esse comentário que eu quero fazer, que eu fiquei impressionada por justamente cair nessa página que eu li. Que Fiquei, legal. assim, encantada. Nada Só por isso. acaso. Era para a gente estudar esse mesmo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Levante seu dedinho. Acho que a Nani já falou tudo, né? Então, algumas coisas que eu anotei. Que a Nani falou, né? Eu vou só repetir. Rei, né, na parábola. Por que parábola? Porque era uma maneira de Jesus contar uma historinha e da gente poder entender, né, melhor. Rei Deus, Filho Jesus, as bodas do Filho, a chegada do Evangelho na Terra, né? O reino celestial é o reino de Deus. A túnica nupcial é a pureza do coração, o cumprimento da lei, né? A lei de você amar a Deus sobre todas as coisas, de fazer a caridade. E aí Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria, é ventura, há um festim, é festa. E muitos serão convidados, né? Mas os escolhidos têm que ter o coração puro, né? Tem que aplicar as palavras que tem no Evangelho, porque não adianta a gente só estudar, a gente tem que colocar em prática as palavras, né? E como a Nani falou, a mudança tem que acontecer. Mas Jesus não pede o impossível para a gente. Ele pede dentro da nossa possibilidade, né? Que a gente dê um passo, que a gente suba um degrauzinho, que seja, na nossa evolução. É só isso, não é nada impossível.
É a colaboração na medida das nossas possibilidades humanas, né? O reino de Deus começa dentro de nós. Se a gente é uma centelha divina, e se a gente faz por onde, se a paz começa na gente, se a caridade, se a gente também é caridoso, se a gente ama Deus sobre todas as coisas, se a gente... Começa na gente, o reino de Deus começa na gente. Tudo vai se transformar, né? Se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo lembrar que é centelha divina, que é parte da criação, é porque tem muita gente que esquece, mas se todo mundo lembrar, vai dar certo. A gente vai entrar aí num mundo melhor. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Não? Então, eu vou chamar a Nani para cantar uma musiquinha pra gente. Tá, Nani? Realmente nada é por acaso, né? Quando a gente se liga, quando a gente está pronto, o trabalho aparece. Quando nós passamos por determinadas situações, quando temos dificuldades, mas estamos amparados e sabemos do poder que Deus tem em nossas vidas, passamos por elas com mais facilidade, em que a gente se ligue sempre a eles, né? Que a gente trilhe sempre esse caminho de amor e de paz. Um certo dia, um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, assim, o renascer, morrer, não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. E ele chegou. Sabemos que ele já veio através dos ensinamentos que nos trouxe e do amor que nasceu dentro de nós. E que possamos mostrá-lo ao mundo através das nossas ações, dos nossos bons pensamentos, da nossa força, que a gente espalha aos 4 cantos do mundo, que ele já veio e que ele espera que nós cresçamos e melhoramos, pois já estamos maduros, já temos as capacidades que ele colocou o germe em nós e hoje estão florescendo, de amar, de compreender, de perdoar. Que a gente aceite as nossas dificuldades não para reclamar e ficar desanimado, mas que aceite como mestre,
que elas são mestras que são e que vieram para nos ensinar. E ao fim do aprendizado, que possamos pregar tudo de bom que Ele nos ensinou, tudo de bom que Ele nos ofertou. Obrigada, Senhor, por mais um dia, mais um aprendizado. Graças a Deus, já estamos no caminho. E quantos ainda não despertaram? Oremos para que esses despertem, para que possamos viver no mundo mais tranquilo, um mundo onde há mais amor, mais felicidade, onde a paz seja maior do que a guerra, onde o amor seja maior e mais forte que o ódio. Agradeço aos bons espíritos por fluidificar as nossas águas e colocar dentro delas tudo o que necessitamos, que possamos aproveitá-las e que sejamos sempre contigo, Mestre, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Gratidão. Ai, que coisa mais linda! Vamos tirar nossa foto? A Safira está aqui do meu lado, vou pegar ela para participar da foto. Minha filha, vem tirar foto com mamãe. Você nunca mais tirou foto com mamãe. Ela tá gorda, ela só pensa comer. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser.